Quando a gente fala de graça, a graça na grande realidade vai muito além do que a expressão, a etimologia da palavra quer dizer, que é favor imerecido quando a gente está falando da questão do evangelho. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que a lei, ela se cumpre em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 7, que vem anterior ao capítulo 8, Paulo vai dizer do conflito que ele encontra nos seus membros, onde ele encontra uma lei que se opõe à lei de Deus. Ele reconhece que a lei de Deus é boa, ela não é ruim, mas ele diz, sou eu que sou vendido ao pecado porque vivo na natureza caída. O que mostra pra gente uma incompatibilidade. A lei é celestial e ela é espiritual. Eu sou o homem carnal e vendido sob o pecado. Então não há condições alguma de a lei se cumprir naquele que vive debaixo do jugo do pecado. Então, no final do capítulo 7, Paulo ele vai dar graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e inicia o capítulo 8 de Romanos dizendo que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que a graça, na grande realidade, ela é necessária para gerar em nós a estrutura necessária para que cumpramos a lei. A graça não anula a lei. A graça, na grande realidade aqui, ela gera uma estrutura no homem para que ele possa cumprir toda a lei. Como assim, presbítero? É fácil entender. Vamos lá. Olha bem, observa uma coisa. A lei, ela é espiritual. O homem vendido sob o pecado, ele é carnal. Então, quando Jesus fala de um novo nascimento para Nicodemos, o que ele está dizendo para Nicodemos? Aquele que nascer de novo, ele poderá ver e entrar no reino. Carne e sangue não herda o reino, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai tratar acerca da ressurreição, da transformação. Então, há todo um processo. A graça, na grande realidade, o Espírito Santo habita em nós. Na lei, o Espírito Santo não habita em nós por consequência do pecado. Na graça, o homem é lavado e remido pelo sangue de Cristo. E a lei, ela se cumpre nele porque o Espírito passa a habitar no homem, num relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. O homem passa a viver no Espírito, pelo Espírito, a andar no Espírito. E aí sim, ele tem total capacidade e estrutura para que a lei se cumpra nele. Então, a lei, na verdade, ela se cumpre na vida daquele que anda segundo o Espírito de Deus. Paulo diz o seguinte ponto, andeis no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, a lei está sobre a natureza caída, a natureza adâmica do homem. A graça, o espírito de liberdade. Por isso que Paulo fala assim, que Deus nos deu o que? O espírito de liberdade. Ou seja, a liberdade para aquele que está em Cristo. Mas liberdade para o quê? Para praticar o pecado? Não. Liberdade para viver e produzir em nós os frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas, capítulo 5.